A mensagem de hoje está no livro de Gênesis, capítulo de número 3. É um texto um pouco estranho para uma mensagem de Natal, mas eu acho que você vai compreender. Acho não, tenho certeza, né? Gênesis capítulo 3, a partir do verso de número 8. Diz assim a palavra de Deus: Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e ele perguntou: Onde você está? E ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore que ordenei que não comesse? Então o homem disse: A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu a comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: Que é isso que você fez? A mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher lhe disse: Aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E a Adão disse: Por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. O último verso: No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. O tema da minha mensagem, ou melhor, o verso base da minha mensagem, está no verso 15, quando Deus, falando com a serpente, diz o seguinte: Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Você lhe ferirá o calcanhar. Essa mensagem vai caminhar numa linha um pouco diferente daquelas mensagens que a gente ouve normalmente sobre o Natal, sobre o menino Jesus, certo? Porque talvez a gente pense que o Natal começa em Belém, na verdade, com o anúncio do anjo primeiro. Mas a grande verdade é que na Bíblia o Natal ele começa no Jardim do Éden, tá? O Natal começa aqui no Éden. E eu estou indo à raiz, à origem da mensagem então que nós vamos ter hoje. A Bíblia diz que começou no Éden, o nosso Natal. Eu não sei se todos sabem, né? Mas um estudo da etimologia da palavra Natal, ela vem do latim. E ela significa literalmente, dia natalis, significa dia do nascimento. Ao longo da história, essa palavra foi tendo um sentido muito mais específico, que é uma referência ao nascimento do Salvador, do menino que veio em Belém. Então, historicamente, essa data ficou vinculada ao nascimento de Jesus. Agora, enquanto evento teológico, enquanto teologia, essa data, ela está vinculada ao nascimento do Salvador, o Deus que se fez homem para salvar o homem. Então a história de salvação, a história da salvação também acabou sendo vinculada à palavra Natal.
Muito embora hoje ele se tornou entretenimento, presentes, feriado e tantas outras coisas, né? Mas eu queria aí trabalhar um pouco essa mensagem no sentido, na raiz daquilo que nós chamamos de Natal hoje. O texto que nós lemos, ele nos mostra a história da queda do homem. A história da queda, quando o homem e a mulher, eles entram num estado de rebelião contra Deus, e eles se rebelam contra o Criador, influenciados pela serpente. E aqui começa a história do que nós chamamos de pecado original. Pecado original é um termo da teologia que se refere ao pecado cometido lá na origem. Tá? Lá na origem. Por isso a gente ouve falar de pecado original. É o pecado cometido lá na origem. Então, aqui começa a história do pecado. E quando a serpente então engana Eva, e através desse ato de desobediência, de rebelião, a corrupção, ela entra na história do ser humano. O ser humano se torna corrompido. Ele se torna um ser cujo coração é um coração pecaminoso, já na sua essência. Por aqui entra o pecado na raça humana. Então o pecado de Adão e Eva não afetou apenas Adão e Eva, obviamente. Afetou a humanidade. Tanto que a Bíblia fala em Romanos que a criação geme, aguardando o dia da restauração de todas as coisas, né? No verso 15, mais especificamente, agora já é uma conversa de Deus com a serpente. E Deus está dizendo com a serpente o seguinte: eu vou colocar inimizade. Eu vou estabelecer uma inimizade, um grande conflito entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dessa mulher. Você vai ferir, falando para a serpente, o calcanhar desse descendente. Esse descendente é Jesus Cristo. Você vai ferir o calcanhar desse descendente. Uma referência à cruz do Calvário. Só que esse ferimento no calcanhar não se compararia àquilo que o descendente faria com a serpente, que é esmagar-lhe a cabeça. Esmagar-lhe a cabeça. Cabeça na Bíblia é símbolo de poder e de autoridade. Então, o descendente que estaria vindo aqui para esmagar a cabeça da serpente, ele já foi anunciado no Éden. Lá no Éden já estava Deus mesmo falando com a serpente, já anunciava a vinda do Salvador. Lá no Éden, o descendente da mulher já estava sendo anunciado, então, a humanidade, aquele que viria para destruir, para esmagar a cabeça da serpente e para destruir o poder do pecado e o poder da morte que entraram ali, naquele momento, na raça humana. A primeira coisa que eu queria falar nessa mensagem é para nós, assim, vamos tirar um pouco os olhos desse contexto do Natal de hoje, luzes, decoração, presentes, e vamos olhar para o Natal como uma realidade espiritual, como algo que aponta para uma realidade espiritual muito profunda. O nascimento de Jesus Cristo, ele é o cumprimento de uma profecia e ele aponta para uma realidade extremamente espiritual e profunda, que é muito mais do que os nossos sentidos percebem, do que os nossos olhos podem entender e perceber. Então, eu quero falar, a primeira coisa é que o descendente da mulher, gente, foi o antídoto de Deus no meio da queda. O nascimento de Jesus Cristo é o antídoto dado por Deus no momento em que a corrupção entra na raça humana, no momento em que a serpente engana a criação do Senhor. O descendente da mulher prometido em Gênesis 3,15 é então o antídoto de Deus para a queda da humanidade. O Natal não começa nos profetas. Muitos profetas anunciaram a vinda de Jesus. Isaías, por exemplo, 9, verso 6, né? Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, falando do nível de autoridade que estaria sobre a vida dele. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías é um profeta messiânico.
Mas não é com Isaías que começa a história do Natal. Não é com Lucas, quando o anjo Gabriel desafia Maria, faz o comunicado a Maria de que ela seria mãe do Salvador. Não é ali que começa o Natal. O Natal começa no Jardim do Éden. A história do nascimento do Salvador já começa lá, logo após, começa no contexto da queda. Antes do homem e a mulher serem expulsos do jardim, Deus já estava prometendo um Salvador. Ali Deus já estava prometendo um Salvador antes deles serem expulsos do jardim. O Salvador já estava sendo enviado por Deus. E o menino Jesus, gente, então ele é a resposta para o pecado original. Ele é a resposta para o pecado que foi cometido lá na origem, como eu já disse. Um teólogo diz que Gênesis 3,15 é o marco zero do Natal. Gênesis 3,15 é o marco zero do Natal. Agora, o Natal só faz sentido para a gente se a gente entender o abismo que foi criado entre o homem e Deus lá na queda. O Natal só faz sentido se a gente entender o abismo humanamente intransponível que foi criado lá na queda entre Deus e o homem. Não existe manjedoura, nem menino Jesus sem a queda. Se não houvesse queda, não precisaria da manjedoura, nem do menino Jesus ser enviado ou prometido. Antes que o homem já tivesse consciência do seu próprio pecado, Deus já estava elaborando, já tinha comunicado o plano de redenção da humanidade. Portanto, gente, a primeira palavra de vitória e a primeira palavra de esperança que nos foi dada na queda. A primeira palavra de vitória que eu e você tivemos em relação à restauração e à redenção de todas as coisas foi dada ainda na queda. Foi pronunciada por Deus antes da saída do jardim. Jesus não é o plano B de Deus. Estava no controle soberano, sabendo tudo o que estava fazendo. Gênesis 3,15 é considerado como proto-evangelho, o primeiro evangelho, o nascimento do evangelho, o primeiro anúncio do evangelho. Olha quem foi o primeiro a ouvir o evangelho: a serpente. Ali, Deus já estava comunicando à serpente que a cabeça dela seria esmagada através do descendente da mulher, a semente da mulher que viria através de Jesus Cristo. Jesus Cristo não é um personagem qualquer na história da humanidade. Jesus Cristo não é mais um personagem que veio na história da humanidade. Não foi um grande líder. Ele não foi um homem legal, um homem bom. Ele não foi simplesmente alguém que dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus Cristo é muito maior do que a gente consegue pensar ou imaginar. Jesus Cristo é muito maior do que a nossa mente tem a capacidade de entender. Jesus é muito maior do que a gente consegue entender, do que a nossa mente consegue imaginar. A segunda questão que eu quero comentar aqui, com base ainda nesse texto de Gênesis, é que o descendente da mulher, ele é a resposta de Deus para a maldição que atingiu a terra. Gênesis 3,17 diz: maldita é a terra por sua causa. Você já parou para pensar que a terra, ela vive hoje debaixo de uma maldição? E Deus diz: vocês só vão conseguir comer depois de muito trabalho, com muito suor, e a mulher só vai ter filhos com muita dor, com dores de parto. Fora isso, por isso que a gente vê a terra hoje do jeito que está. Nós, como filhos e filhas de Deus, olhamos e muitas vezes perguntamos: Senhor, por quê? Por que tanta guerra? Por que tanta gente morrendo? Por que fome? Por que doenças? Por que pestes? Porque a humanidade está debaixo de maldição, literalmente, gente. Isso não significa que Deus abandonou a sua criação. Isso não significa que Deus abandonou o homem.
Isso não significa que Deus abandonou tudo aquilo que Ele criou, mas o Senhor mesmo nos fala em Gênesis 3,17: maldita é a terra por sua causa. A terra está debaixo de maldição e estará até que o nosso Senhor venha para completar e consumar tudo aquilo que Ele fez, principalmente na cruz do Calvário. Então, Deus não abandonou a sua criação. Agora, Jesus é a resposta de Deus para o solo maldito que nós pisamos hoje. Jesus é a cura para esse solo maldito. Jesus é a resposta. Jesus é a salvação. Jesus é a única esperança da humanidade, segundo as Escrituras Sagradas. E a promessa dessa quebra de maldição vem antes também da sentença da expulsão. Apocalipse 21:5 diz o quê? Está aqui na entrada: eu faço novas todas as coisas. Essa é a promessa. O Senhor Jesus veio para quebrar essa maldição. Ele é o agente que veio para quebrar essa maldição que entrou na terra com o pecado de Adão e Eva. Gálatas 3:13 diz que ele se fez maldito. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se fez maldito para quebrar a maldição que entrou na terra. Esse menino de Belém, ele veio para quebrar maldições. Ele veio para quebrar essa maldição que está sobre a terra. Agora, Apocalipse 22:3 tem um texto maravilhoso. No meio da Nova Jerusalém há uma árvore, a árvore da vida. Todos vão comer do seu fruto. E sabe o que o texto de Apocalipse 22:3 nos diz? Ali nunca mais haverá qualquer maldição. Já parou para pensar no poder disso? Ali nunca mais haverá qualquer maldição. O menino Jesus, anunciado no Éden, veio como resposta para quebrar maldição estabelecida na queda. O poder do nome de Jesus Cristo, gente. Jesus Cristo é muito maior, inclusive do Jesus que a gente pode conhecer nos evangelhos. Ele já é grande, mas ele é maior ainda quando a gente vai para a palavra de Deus e lê outros textos. Jesus veio como resposta, então, para quebrar essa maldição que entrou na face da terra. Ele é o antídoto. O Senhor Jesus Cristo, o descendente da mulher, de Gênesis 3,15, ele é uma declaração de Deus, ele é uma guerra contra o mal. Porém, inimizade, estabelecerei um conflito entre você e a mulher e sua descendência. Ali, Deus está declarando um conflito e uma guerra contra o mal, quando ele diz: o descendente da mulher vai esmagar a sua cabeça. Ali uma guerra é declarada contra o mal. Deus anuncia ali já a oposição contra toda a obra da serpente. Não só a oposição, mas uma vitória também. A serpente se levantou contra o menino Jesus. Quando nós lemos o texto do nascimento de Jesus em Mateus, o que é que acontece por ordem do rei Herodes, a serpente sabendo do nascimento do menino? Herodes é instrumento para uma matança de milhares de crianças, porque a serpente estava querendo impedir a obra de Deus, estava querendo impedir o nascimento do menino, que ele saberia, a serpente sabia que haveria de esmagar a sua própria cabeça. Mateus 2,18 é um texto interessante, é uma profecia de Jeremias que se repete em Mateus 2,18, quando ele diz: ouve-se um clamor em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel chorando por seus filhos, porque eles já não mais existem.
uma referência à matança que aconteceu nos dias de Herodes, uma caçada contra o menino Jesus. Era a serpente trabalhando nessa inimizade, nessa oposição, para tentar ali ferir o calcanhar do menino Jesus. Esse é um conflito real. Nós precisamos entender que o Natal, olhando por uma perspectiva espiritual, ele também é um cenário de guerra. Se Deus abrisse os nossos olhos, porque o Natal, além dessa comemoração, o Natal é um lembrete de quem é o Senhor Jesus Cristo. O bebê de Belém que veio para esmagar a cabeça da serpente. O bebê de Belém que veio para esmagar, que viria para esmagar a cabeça da serpente. A terceira questão, a última questão que eu quero falar aqui, é que o descendente da mulher é a certeza de uma vitória final, que não está consumada ainda, mas que está por vir. O descendente da mulher é a certeza de uma vitória final. Este lhe ferirá, lhe esmagará a cabeça. A serpente um dia terá a sua cabeça esmagada completamente. E todo tipo de mal há de ser extirpado da terra. O mal não vence, nós conhecemos o final da história. O choro do recém-nascido, como diz um teólogo, anuncia a derrota da serpente. O choro do recém-nascido anuncia a derrota da serpente. E John Piper, um teólogo e pastor batista, disse, o mal até pode fazer barulho agora, mas a sua derrota já está decretada. A sua derrota já está decretada. Jesus veio, 1 João 3,18, para desfazer as obras da serpente, para destruir com as obras da serpente. O que Paulo diz em Romanos 16:20? Em breve, Satanás será esmagado debaixo dos pés de vocês. A serpente, o dragão, será esmagado debaixo dos pés de vocês, na igreja de Jesus Cristo. Se cumprindo a promessa, então, se repetindo a promessa de Gênesis 3,15. Gênesis 3,15. Nós já sabemos o final da história. Nós já sabemos qual é, sabemos o que vai acontecer com o povo de Deus. A Bíblia tem muitas promessas que vieram como porta, que vieram através dessa porta, que é o descendente da mulher. Esse descendente, esse menino que nós comemoramos o nascimento, ele veio como um instrumento para acabar com o mal, para acabar com a maldição, para esmagar a cabeça da serpente, para nos dar a garantia de vitória. O apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 8, ele diz: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E eu acrescentaria: nenhuma maldição há para quem está em Cristo. Nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma maldição há. Se diz, a teologia diz que o Natal é um grito de Deus à humanidade. O Natal é um grito de Deus para a humanidade. É muito mais do que luzes, do que festas, do que uma cidade bonita, do que o desejo de paz e prosperidade para todo mundo. O Natal aponta para um outro sentido, gente, espiritual. O nascimento do menino Jesus trouxe temor e tremor no mundo espiritual. Porque a serpente sabe que seus dias estão contados. O Natal é uma grande mensagem de esperança para a gente. Eu não sei como que você pensa no Natal. Se você para refletir nesse nível de profundidade a respeito do tema. Mas é muito mais do que uma data no calendário. É muito mais do que uma troca de presentes em confraternizações.
Quando você olhar um presépio e quando você vê a figura pequena, humilde do menino Jesus lá, lembre-se que aquele ali veio para esmagar a cabeça da serpente. Veio como um sinal de esperança, como uma promessa de esperança, como uma promessa de restauração de todas as coisas. Veio como uma palavra de vitória. Veio como um sinal de que a morte não veio para vencer. Jesus matou a morte, diz a Bíblia. E eu quero te dizer, se você pensa em vida eterna, você não terá a vida eterna, você já tem a vida eterna. Todo aquele que está em Cristo só vai trocar de barraca. Só vai trocar esse corpinho lindo que Jesus te deu aí por um outro melhor ainda. Quem está em Cristo só vai trocar de roupa. Depois disso você não terá mais limitações. A Bíblia diz que nós vamos ter um outro corpo, glorificado, não sujeito ao pecado. A maldição que foi lançada no Éden, gente, está com os dias contados. Está com seus dias contados. E para terminar, eu quero dizer que o Natal foi anunciado no Éden, foi cumprido em Belém, foi consumado na cruz e celebrado eternamente na nova criação. Celebrado eternamente na nova criação. Vamos ficar de pé para orar? Quem é Jesus Cristo para você? Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Há temor e tremor no nosso coração quando nós pensamos no nome de Jesus? Será que nós entendemos a profundidade da obra que Jesus veio realizar no nosso meio? Por isso esse mundo tenta tanto tirar o nosso foco de Cristo e colocar tanto em outras coisas, em festas, em presentes. Agora, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para cada um de nós? Será que há temor e tremor em seguir Jesus, em ser fiel a Cristo todos os dias? Será que há esse temor no nosso coração? Que nesse Natal, gente, quando você olhar para essas imagens, esses presépios, lembrem do menino que veio para esmagar a cabeça da serpente, que veio para te dar uma nova vida, que veio para quebrar maldições, e ele faz isso hoje, que veio como um instrumento de perdão, de libertação, de renovação. Lembre-se desse Jesus que nos selou, que nos deu o Espírito. Paizinho querido, nós te bendizemos porque o Natal é um lembrete da grande obra que aconteceu, Senhor, ao longo da história. Primeiro no Éden, o Senhor não abandonou ali a tua criação. O Senhor ali mesmo já proveu um Salvador, proveu o livramento, proveu o perdão. Senhor, obrigado, Senhor. E eu falo isso com todo o meu coração. Senhor, muito obrigado, porque nós podemos olhar para frente com esperança, com segurança de vitória, com segurança de dias melhores que estão por vir. Não importa, Senhor, o que possa acontecer ao mundo, o Senhor está sentado no alto e sublime trono. Nada te assusta, Senhor. Tu estás no controle de todas as coisas. Entra no nosso coração nessa noite, Senhor. Vive dentro de nós. Senhor, para aqueles que estão aqui, Senhor, precisando de renovação, para aqueles que esfriaram na fé, para aqueles que nunca fizeram um compromisso de entrega da sua vida ao Senhor Jesus Cristo, que hoje seja o dia, Pai, de renovar votos, renovar compromissos, renovar aliança. Senhor, Tu que és aquele, Senhor, que foi anunciado lá no Éden, Senhor, foi anunciado lá naquele momento.
Senhor, vem e visita cada um aqui, Senhor. Renova as esperanças, Pai. Que assim seja, na autoridade do nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode se sentar.